Sejam bem-vindas, temos alguns visitantes com a gente hoje, né? Muito bom ver vocês de novo. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos auxilie, né, nessa manhã. Nosso tema hoje é um tema bom. Vocês estão me ouvindo aí atrás? Estão ouvindo bem? Vem pra cá. Vamos orar. Obrigada, Senhor, por essa manhã tão bonita. Obrigada pela comunhão que temos umas com as outras e obrigada porque o Senhor sempre nos instrui através da Tua palavra, Deus, como nós precisamos disso, como nós precisamos, ó Deus, saber por onde andar nesse mundo de pecado, nesse mundo de trevas, ó Deus, como necessitamos, também por causa do nosso coração pecaminoso, necessitamos saber qual é a Tua vontade para nós. Nos ajuda nessa manhã a entender aquilo que vamos estudar, no nome santo de Cristo. Amém. Bom, meninas, o que nós fizemos? Mês passado, nós estávamos estudando as mentiras acerca da submissão. E aí, nós não terminamos, nós vamos terminar, hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão de como lidar com a passividade, né, de alguns maridos. E o último tópico desse capítulo, que é o tópico 26, a gente também vai ver hoje, vai entrar nesse tópico, que é a mentira de que o divórcio é sempre o melhor, ou é um melhor caminho em determinadas situações. E aí, mês que vem, nós vamos terminamos agora, mês que vem nós vamos falar sobre filhos, mentiras em que as mulheres acreditam a respeito dos filhos. Então, vamos deixar um assunto, né, que nós já estamos trabalhando há um bom tempo, e vamos começar esse outro assunto que também é um assunto bem palpitante. Então, vamos lá. Falamos de maridos inertes e estudamos a mentira 25, que disse: meu marido é passivo, tenho que tomar a iniciativa ou nada será feito. Lembrando a vocês que no livro da Nancy ela fala que essa é a terceira mentira mais acreditada de todas as que ela trabalhou. Essa é a terceira mais tomada como verdade. Ele é passivo, então eu tenho que tomar liderança, né? Então eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, como é que nós podemos, se temos um marido assim, ou até falamos no mês passado, né? Se temos filhos assim, que são passivos, filhos homens, né? E estamos criando filhos homens para serem líderes, como é que nós podemos ajudá-lo a sair dessa situação? Em primeiro lugar, a Nancy aconselha, deixa eu mostrar para vocês o livro, nós temos algumas visitantes aqui com a gente, Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta, de Nancy Leigh DeMoss. É o livro que a gente está estudando já tem bastante tempo aqui com as meninas da igreja. E aí ela diz que a primeira coisa que nós precisamos fazer é deixar de fazer aquilo que ele tem que fazer. Então, fazer aquilo que é obrigação dele faz com que ele se afaste dessa obrigação, né? Eu costumo falar que quanto mais à frente a mulher vai, mais recuado o marido fica, né? Então isso tem muito a ver com o pecado, né? Tanto a tomada da liderança quanto o recuo dele, né? Porque se ele fosse um homem como ele deveria ser, quando ela tomasse a frente, ele dava um corte nela e falava: olha, fica aí no seu lugar, né? Seria mais ou menos o que Adão deveria ter feito lá com Eva. Dá licença, serpente, Eva, vai terminar o almoço, deixa que eu vou resolver aqui com ela, né? E não fez, né? Então esse padrão de tomar a frente e de se esquivar é um padrão que nós, infelizmente, por causa da queda, nós perseguimos, né? Então a primeira dica que ela dá é: pare de fazer aquilo que é ele que tem que fazer, né? Então a gente até falou isso mês passado, né? Às vezes a gente pensa assim: poxa, mas se eu não fizer, ninguém vai fazer. Tudo bem, fica sem fazer, né? E claro que a gente está falando aqui, a gente não está falando de tirar o lixo, a gente não está falando de besteira, a gente está falando de decisões em nome da família, né? De coisas que são coisas importantes que eles são chamados a fazer e que não fazem muitas vezes. O segundo conselho que ela dá é: pare de reclamar, reclamar e reclamar. Porque a gente quer que eles assumam, mas quando eles assumem, eles não fazem do jeito que nós queremos, então nós reclamamos, né? Que nós não sejamos a mulher rixosa de Provérbios. E outro conselho que ela dá é falar dos seus medos e falar dos seus temores para ele, do descontentamento que você tem nas situações, né? Mas fazer tudo isso fora da hora
do combate, fora da hora da briga, né? Então, ele não toma iniciativa, então não é na hora que ele não tomou a iniciativa e que você está irada porque alguma coisa deu errada, porque ele não tomou a iniciativa, que você vai com ira falar com ele, né? Você vai fazer isso fora daquele momento e você vai falar com doçura, com gentileza, cobrando, né, na verdade, o que ele deveria ter feito, né, ou a postura de ir à frente, mas sempre de forma respeitosa, lembrando que o nosso marido é autoridade. Essa é uma coisa que eu acho que a gente tem muita dificuldade em entender, que o marido é autoridade, mas que ao mesmo tempo nós somos chamadas por Deus para ser auxiliadoras deles e nós somos irmãs em Cristo. Então nós temos a obrigação de repreender, né, de exortar, melhor dizendo. A gente tem essa obrigação como auxiliadora, porque algumas mulheres não entendem isso e dizem, ele está fazendo errado, ele está pecando, mas eu não posso dizer nada, ele é meu líder, né? Eu sou submissa. Isso não é submissão, né? Na submissão você é auxiliadora do seu marido, inclusive nessa área, na área do pecado. Quando ele peca, então você ajudá-lo a entender que ele pecou, mas sempre de forma respeitosa. E por fim, como eu disse semana passada, nós vamos falar um pouquinho sobre respeito, né? Encorajando-o com respeito, encorajando-o a tomar a liderança, mas sempre de forma muito respeitosa. E aí eu tirei alguns trechinhos do livro da Nancy Wilson, O Fruto de Suas Mãos, para ler para vocês. Nesse livro, se você ainda não leu, você precisa ler esse livro. Ele é sensacional. Aliás, todo o conjunto dessa coleção é incrível, né? É O Fruto de Suas Mãos, Futuros Homens, Sua Filha em Casamento, Marido Federal, Reformando o Casamento, são esses, né? Acho que não falta nenhum, não. Todos eles são maravilhosos. Mas esse especificamente, O Fruto de Suas Mãos, é para mulheres, né? E ele vai falar, ele tem um capítulo inteiro sobre a questão do respeito ao marido. E é assim, ó, pancada. Ela diz assim, algumas mulheres ficam perplexas com a ordem de respeitar o marido. Elas pensam que respeito é simplesmente uma emoção e se elas não sentem, então não há mais nada que possam fazer, né? Então elas confundem, igual o amor, né? Que você acha que é um sentimento, então se você não sente, não tem mais o que fazer. E respeito, algumas mulheres acham a mesma coisa. Sim, respeito é um sentimento, mas é também algo que nós escolhemos fazer. A definição de respeito do dicionário mostra que ele é um verbo. É algo que envolve ação da nossa parte, sentir ou demonstrar, honra ou estima por, considerar ou tratar com deferência ou cortesia, mostrar consideração por. Essa é a definição do dicionário. Então, embora seja um respeito, respeito você sente, você vê que as definições são todas numa forma de ação, né? Então, é alguma coisa que nós precisamos exercer e precisamos demonstrar para o nosso marido. João Calvino, ele tem uma frase muito legal, ele diz assim, que a esposa só se submeterá ao marido se ela o respeitar. Porque a gente também costuma separar as duas coisas, né? Eu sou submissa ao meu marido, não respeito, mas eu sou submissa. Falo com ele como se ele fosse um menino, mas eu sou submissa, né? Faço piadas dele o tempo todo e debocho dele o tempo todo, mas eu sou submissa. João Calvino diz que não. João Calvino diz que essas duas coisas andam estritamente ligadas. A submissão ao marido e o respeito a ele. Também tem outra definição no dicionário que eu queria ler para vocês. Respeito é igual a reverência. Consiste em amor e estima, que produz um desejo de agradar e ao mesmo tempo de temer. Isso tem muito a ver com os pais também, né? O respeito que se tem aos pais é essa mistura de amor e temor, não só de desagradar, mas das consequências que isso pode trazer, que desperta uma cautela para que não haja motivo de uma afronta justa. Olha que definição. Então pensa em você e seu marido na hora de um entrave, na hora de um pega. Olha a definição de respeito. Desperta, é uma mistura, né, de amor e temor e estima, e desperta uma cautela, um cuidado para que não haja motivo de afronta justa. Então, o tempo todo em que você está
naquele embate com seu marido, ou com seus pais, ou com alguém, ou com seu pastor, com o presbítero da sua igreja, ao mesmo tempo em que você está defendendo uma causa justa, você tem cuidado para que você não passe do limite e para que você não desperte nele justo motivo de se voltar contra você. E a gente não tem muita sabedoria para fazer isso, porque mulher é muito emocional, né? Então, quando a gente vai defender uma causa justa, a gente vai com força demais e a gente passa do limite do respeito, né? Isso é uma luta que todas nós temos e vamos continuar tendo sempre. A Nancy também, Nancy Wilson, né, no caso, também diz assim: deve ser um tremendo alívio voltar para casa e encontrar uma esposa compassiva e encorajadora, ao invés de uma que é crítica, infeliz e preocupada demais consigo. Então ela fala da questão do marido se sentir feliz em casa por causa do jeito como ele é recebido e tratado em casa. Então isso tem muito a ver com quem nós somos, tem muito a ver com a questão do contentamento, tem muito a ver com a questão do que a gente entende do Evangelho, se o Evangelho é a respeito de nós mesmos ou se é a respeito de Cristo, né? O quanto eu preciso estar satisfeito, o quanto eu preciso estar feliz. A gente vai falar um pouquinho na Mentira 26 sobre isso daqui a pouco, né? Então tem muito a ver com a nossa concepção de nós mesmos, de quem nós somos e do que nós merecemos ou não merecemos. E aí ela diz que respeito é uma coisa que equipa o marido para liderar. E eu achei isso muito lindo, né? Que você ajuda a construir um líder no seu marido, aquele que você reclama que não é líder, quando você o trata com o respeito que ele merece, mesmo sendo falho na sua liderança, né? Então, está muito na nossa mão também o ajudá-lo a construir esse líder que muitas vezes ele não chega ao casamento sendo, por causa dos pais, por falta de conhecimento do Evangelho, porque o pai era deixa eu usar uma palavra respeitosa, o pai era omisso, né? E a mãe era dominadora. Então às vezes é difícil fugir desse padrão, né? Então você vai ter que tomar conhecimento que você tem esse padrão, que você segue esse padrão e depois você vai ter que lutar contra isso. Então muitos homens chegam no casamento com essa dificuldade, né? De serem bons líderes, e serem bons líderes amorosos, fortes em tomar suas decisões, mas cuidadosos, respeitosos com as esposas. É um meio termo muito difícil. Vocês que são pais sabem, e vocês que ainda não são vão descobrir como é difícil exercer autoridade com doçura, com amor, com gentileza, tecendo elogios ao invés de só falar mal do nosso filho. E isso é igual com o marido. Como é difícil a gente se submeter a ele e não afrontá-lo, e como é difícil para ele entender esse limiar entre ser um bom líder, um líder forte, e ser gentil. Como é difícil por causa do pecado. E aí a Nancy Wilson diz que as esposas, elas subestimam o impacto que tem para o bem ou para o mal na vida dos maridos, né? Elas não pensam sobre isso. Elas não entendem o quanto a falta de respeito corrói e destrói o marido. Quanto mais desrespeitam, mais encontram o que criticar. Isso é interessante, né? Quanto mais a gente reclama deles, mais a gente encontra motivo para reclamar. E logo vai parecer que não há nada respeitável no marido, né? Uma coisa que a gente sempre faz quando a gente aconselha outros casais, né, os casais aqui que são mais velhos e que fazem isso, né, aconselhar casais mais novos ou casais com problemas, é sempre tentar fazer com que eles olhem as qualidades também, né? Eu já disse isso aqui, às vezes você vai para um aconselhamento com um casal, você nunca aconteceu isso comigo, nunca, em 22 anos de Ministério do Areb, nunca aconteceu de nós chegarmos numa casa em contenda, marido e mulher, e perguntar qual é o problema, e a esposa, por exemplo, começar dizendo: o problema sou eu. Ou ele começar dizendo: o problema do meu casamento sou eu, olha, eu preciso mudar, eu sou assim. Nunca na história desse planeta se viu isso. Só o contrário. Quando você pergunta qual é o problema, ele faz isso, ele faz aquilo, e ele reclama, ela isso, ela aquilo. É sempre assim, né?
Então, uma coisa que a gente sempre incentiva é, ok, o casamento é difícil? É difícil, quem já casou sabe disso. Mas ele não tem qualidade nenhuma, nada, tem nada a ser elogiado, a ser exaltado. Então a gente precisa aprender a se focar nas coisas que ele faz bem feito, nas coisas que são boas, né? E esquecer um pouquinho as outras e não se apegar tanto a elas, mas a gente acaba fazendo isso. Se apega tanto aqui, é isso que a Nancy Wilson fala, que acaba parecendo que ele não tem qualidade nenhuma. E aí ela termina esse trechinho dizendo assim: Deus criou seu marido de um modo que ele necessita de respeito e ordenou que você fosse a principal fonte a suprir essa necessidade. Que coisa, né? Ele ordenou que fosse da esposa que viesse essa fonte de respeito para o marido. E respeito é uma coisa que o homem precisa. Por isso que lá em Efésios, a ordem para a mulher é: sejam submissas. E a mulher, mais do que respeito, ela precisa de quê? De amor. Ela precisa ser amada. É uma coisa que a gente anseia muito. E o que Paulo ordena para os maridos? Maridos, amai vossas esposas. Então ele vai direto no ponto. E às vezes a gente confunde essas coisas, porque como a gente gosta tanto de amor, amor e amor, a gente quer dar amor, amor e amor, né? A gente quer fazer um jantar lindo, a gente quer comprar uma camisa que ele gosta, a gente quer fazer coisas que a gente gostaria que eles fizessem para nós, achando que essa é a coisa mais importante para ele. E a gente faz tudo isso e trata o marido rispidamente. O que a gente conseguiu? Nada. Porque o que eles mais desejam não é uma mesa bonita, não é um jantar romântico, não é um cartãozinho todo cheio de frufruzinho. O que ele mais necessita é respeito. Então, você quer dar ao seu marido um presente, trate a sua língua, trate o seu espírito, dome o seu espírito. E isso é uma luta para a vida toda, né? A gente conseguir falar com ele, lembrando que ele é autoridade sobre nós e que nós devemos refazer as frases. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas isso acontece toda semana comigo. De eu começar uma frase e lembrar disso e mudando a frase, assim, como quem não quer nada, e o tom de voz começa alto, daí no meio da frase, como ela já começou a sair, a gente vai, né, Júlia? Júlia que sabe, Júlia que enxerga lá, como eu começo e como eu termino, né? É uma luta. Por quê? Porque a vontade que você tem é sempre de falar com ele como se ele fosse seu filho, né? E nosso marido não é nosso filho, nosso marido é autoridade sobre nós. Então a gente tem que ter muito cuidado. Até quando a gente fala para ele: tira essa camisa não é a melhor, não suja aqui, não derrama ali, né? Porque quem é casada sabe, né? Como o homem é desastrado em algumas coisas. E isso deixa a gente muito furiosa. Se a gente não tiver cuidado, a gente em pouco tempo não vai ter diferença entre o nosso filho de 5 anos e o nosso marido, o jeito que a gente trata. Então a gente tem que ter muito cuidado. Não deixar de falar as coisas que precisam ser faladas, mas ao mesmo tempo lembrar de com quem nós estamos lidando. Uma coisa que a gente sempre precisa lembrar também é uma coisa que, agora eu não sei se é ela que fala aqui ou se é a Marta Pisse no Esposa Excelente. Eu acho que é a Marta Pisse. Ela sempre fala que quando a gente vai falar com o nosso marido, a gente precisa usar palavras que sejam palavras que demonstrem que você não está mandando nele. Isso é uma coisa extremamente difícil. Sempre quando a gente vai falar com o nosso marido, a gente deve lembrar que a gente não pode debochar dele. Sempre que a gente vai falar com as outras pessoas sobre o nosso marido, a gente tem que ter cuidado para a gente não estar fazendo dele um idiota na frente dos outros. Sempre que a gente vai fazer uma piada com ele, a gente deve lembrar que a gente deve estar rindo com ele, não dele. Tudo isso são demonstrações de respeito ou de falta de respeito, né? Então a gente precisa se corrigir nessas coisas. A gente precisa se vigiar e olhar o nosso coração.
Beleza, vamos lá. Agora, se você está com o livro, abra aí comigo na página 154. Nós vamos para a próxima mentira, que é a última desse capítulo, mentiras em que as mulheres acreditam sobre o casamento. A mentira é a seguinte: às vezes o divórcio é uma opção melhor do que continuar com um casamento ruim. Deixa eu falar uma coisa antes da gente ler. Existem situações onde o divórcio tem que ter cuidado com o que eu vou falar, né? Eu ia dizer que é quase uma necessidade, mas eu não vou dizer que é quase uma necessidade. Mas existem situações onde o divórcio ele precisa acontecer. E eu vou citar duas situações. A primeira situação é quando há agressão. Isso é caso de polícia, tá? Então eu conheço mulheres, já conversei com várias mulheres que eram espancadas por seus maridos, mas pensavam: bom, eu não devo me divorciar porque o casamento é para sempre, e permaneceram. E a segunda situação é uma situação de adultério contínuo e sem arrependimento. Quando existe, preste atenção nisso, quando existe adultério e existe arrependimento, e existe, e eu não estou nem dizendo arrependimento para a vida não, porque às vezes você é casada com um homem incrédulo, por exemplo, ele adulterou, mas ele se arrepende do que ele fez, ele não é convertido, entende? E ele não volta a fazer isso, ele não vive nessa vida. Embora você tenha o respaldo bíblico para se divorciar, você não precisa se divorciar. E o melhor caminho é nunca se divorciar. Esse é o melhor caminho. Porque enquanto vocês estão juntos, há a possibilidade das coisas retornarem. Depois que cada um foi para o seu canto, aí não tem mais. Mas às vezes é um homem que vive no adultério. É um homem que hoje tem uma mulher, amanhã tem outra, toda manhã tem outra. Nunca retorna. Ou um homem que tem uma outra família e gente, olha, vocês não têm ideia do quanto isso acontece. E ele simplesmente diz: conforme-se, eu não vou deixar outra família, eu vou ficar com você e vou ficar com a outra família. Existe isso no nosso meio, no meio cristão. Não de homens cristãos, mas mulheres cristãs que vivem essa situação e sempre ficam naquela: bom, o divórcio não está em questão. Não é verdade, porque quando você vive um casamento a 3 ou a 4, você está sendo conivente com a promiscuidade, né? Então isso não pode acontecer, tá bom? Então, colocando essas duas exceções, então nós vamos começar a leitura do capítulo. Invariavelmente, o inimigo nos leva a crer que não há outro jeito certo de lidar com uma situação aparentemente sem esperança. O único jeito certo é o divórcio. É isso que o inimigo nos leva a crer. Esse engano promoveu uma cultura de casamentos desfeitos. Então, é o que a gente tem hoje na sociedade. Ninguém aguenta mais nada, né? Qualquer rusguinha, qualquer problema é motivo para divórcio. A ideia é: você precisa ser feliz, e se você não está feliz nesse relacionamento, vá-te embora, parte para outra. O fato é que o casamento é difícil e bons casamentos são ainda mais difíceis. Todo casal é incompatível. Eu gosto dela porque ela é bem direta, né? Ok, o casamento é difícil, não é o seu casamento que é difícil, o casamento é difícil. E as pessoas são sim incompatíveis, basta você começar a morar com ela. Todo mundo é ótimo, é fofo, né, uma amizade maravilhosa, enquanto você vê uma vez por semana, 2 vezes por semana. Vai morar junto para tu ver o que o povo diz, né? Vai comer 1 quilo de sal junto, né? Vai passar um tempo grande junto para você ver. Às vezes até viajar, né? Já experimentou viajar com um casal de amigos que era super amigo? 3º dia de viagem tu tá: por que eu não vim sozinha? Né? Então, nós somos difíceis. Todos nós somos difíceis. Temos os nossos pecados, as nossas dificuldades, as nossas características. Então, é bom a gente partir desse princípio, né? Eu sempre falo que quando o Areb está fazendo um casamento, eu olho para os noivos e fico pensando: eles estão pensando que a vida é isso, é esse momento, né? E a vida não é aquele momento é só
o começo, não como os filmes botam, né? O ápice da relação. Ali não é o ápice da relação. Ali eu vou estar olhando assim para vocês, no dia 1º de agosto, vou estar olhando. Ela vai estar assim, ele vai estar assim, e eu vou estar pensando, oh, meu pai, abençoa. Porque a vida é muito difícil, a vida a dois é uma coisa muito difícil. E por mais que a gente conheça a pessoa, que a gente sabe... Olha, eu conheço tantos casais assim, namoraram 5 anos, 6 anos. Já nos conhecemos o suficiente. No primeiro mês de casado, quem é essa pessoa que está morando comigo? Porque é diferente morar com a pessoa. É diferente, por mais que você conheça há muito tempo. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. Casamento é difícil. Casamento é difícil. Não é difícil só para você não, ok? Então você vê o pastor e a esposa do pastor todo domingo aqui, sorridentes, conversando. Todo mundo deve pensar, casamento perfeito, ela é ótima, ele é ótimo. Não. É difícil, eu sou difícil, ele é difícil, né? Então cada um com os seus problemas. A grande questão está como é que nós lidamos com as nossas diferenças e com os nossos problemas. É isso que vai fazer a diferença. Todo casal é incompatível. Se não for por alguma outra razão, ao menos pelo fato de homens e mulheres serem muito diferentes. Para não falar que todo casamento envolve 2 pessoas que são naturalmente egoístas. Então aí nós já temos uma dificuldade muito grande, porque cada um sempre vai querer resolver o seu próprio problema, a sua própria demanda, os seus próprios sentimentos em ordem, e isso aí já vai tornar um negócio muito, muito, muito difícil. É claro, gente, que tem algumas coisas, aí eu vou falar para as que são solteiros, né? Temos algumas solteiras aqui entre nós. É claro que para casar não basta você fechar o olho e dizer... fazer um checklist, né? Ele é crente, ele é piedoso, ele é provedor, mas é um chato de galocha. Não gosta de ver filme que eu gosto, não gosta de ir nos lugares que eu gosto, não gosta de comer o que eu gosto. Não é só ser crente. Tem que ser uma pessoa que você goste de estar junto, que te dê prazer na companhia, né? Que seja uma pessoa que você vai passar a vida inteira com essa pessoa, você vai passar 60 anos do lado dessa pessoa, né? Então vocês têm que, minimamente, não estou dizendo que tem que ser uma coisa que tudo que você gosta, ele gosta, não é isso. Mas vocês têm que ter pelo menos algumas coisas em comum, né? Essa história de que nós somos totalmente diferentes, que maravilha. Não é mais difícil, né? É bom quando a gente é parecido e tem algumas coisas, mas isso não retira a dificuldade do casamento, porque nós somos essencialmente egoístas. 2 pessoas quaisquer vivendo sob o mesmo teto serão insensíveis às vezes, elas vão machucar uma a outra, haverá mal-entendidos, elas vão falhar em atender às necessidades uma da outra, e geralmente é isso, né? A gente machuca mais quem a gente ama mais, porque quem a gente convive mais, né? Então é quem a gente conhece, quem conhece a gente de verdade. E essa pessoa é o marido. O único lugar onde as pessoas casam e vivem felizes para sempre é nos contos de fada. Nos filmes, nos seriados, né? É nos contos de fada. Nunca, desde Gênesis 3, houve um casamento que pudesse ser considerado fácil ou indolor. Nunca houve esse casamento. Então, toda vez que você vira um casal casado há quantos anos? 52 anos, vão fazer 52 anos de casado. Toda vez que você vira um casal com 50 e tantos anos de casado, que você olhar e fala, ai, tão fofinhos os velhinhos, devem ter vivido uma vida linda, ai, deve ter sido só amor, só love, só flores a vida toda. Não. Um dia você senta para perguntar quais foram as lutas, como é que foi, e você vai ver que foi luta durante muitos anos para manter o casamento. Assim que um casal diz sim, olha que interessante que ela fala, a serpente prepara o bote para destruir aquele casamento. Ele começa com verdades, peraí. Ela sabe que cada divórcio é um ataque ao caráter de Deus e à imagem terrena da redenção divina. Nós já estudamos isso, né? E o Oreb sempre fala isso, que o casamento é uma parábola sobre Cristo e a igreja, e toda vez que nós não somos quem deveríamos ser no casamento, nós estamos mentindo ao mundo sobre Cristo e a igreja, né? Então isso é um problema.
Antes que a festa de casamento acabe, Satanás está à procura de oportunidades para plantar sementes de mentira no coração dos recém-casados. O engano não costuma começar com mentiras completas. A maioria delas seria rapidamente rejeitadas. Ele começa com verdades parciais, misturadas com mentiras parciais. A gente já estudou isso aqui no livro, né? Começa sutilmente com pensamentos que parecem verdadeiros e emoções e sentimentos que são verdadeiros. Isso é outra coisa. O que aconteceu, e a gente precisa aprender a separar isso. O que realmente aconteceu daquilo que nós estamos sentindo. Porque às vezes seu marido faz uma coisa com você que é desse tamanho, de verdade. Mas vira desse. Por quê? Por causa dos seus sentimentos. Porque você está de TPM, porque você dormiu pouco, porque você está com fome, porque você brigou com a sua amiga, porque você perdeu um bebê, porque você está tentando engravidar e não consegue, porque o dinheiro está curto, porque ele perdeu o emprego. 1000 fatores fazem com que aquela ofensa que ele cometeu contra você, que é pequena, se torne gigante. Então a gente precisa também aprender a ter esse óculos. Então, seu novíssimo marido esquece o aniversário de 2 anos do dia em que vocês se conheceram. Você acabou de se casar e ele esquece. Eu já contei pra vocês que meu marido esqueceu um dia do meu aniversário uma vez. Depois eu conto. Foi muito engraçado e triste. Engraçado é hoje, porque tem 20 anos. Mas no dia, eu estava morando longe da família há pouco tempo, de todo mundo. E aí, foi meu aniversário, ele vai me matar quando ele souber que eu estou contando isso. E aí, ele no seminário, estudando com a cabeça a mil, e a gente tinha 3 filhos na época, aquela correria com criança. E aí eu pensei, ele levantou, foi pro seminário e não me deu parabéns. Ele está preparando uma surpresa para o almoço. Aí chegou a hora do almoço, nada. Veio almoçar em casa, vou voltar pro seminário, tem aula de tarde, né? Falei, caramba, essa surpresa vai ser boa, vai ser de noite. Ele está juntando todos os poderes para fazer uma festa surpresa, certeza. Aí chegou de noite, nada. Vamos dormir? Vamos. Juro que eu pensei isso. Porque na cidade que eu morava anteriormente, as pessoas faziam serenata para os aniversariantes. O povo da igreja ia para a janela, cidade do interior. Aí eu falei, ele combinou com o povo da igreja, vai ter serenata. Certeza! E eu tô quieta. Deitei, quietinha, daqui a pouco ele... Amor, acorda. Amor, que dia é hoje? Aí ele, hoje, quarta. O número do mês. Aí ele, amor, hoje é seu aniversário. Essas coisas acontecem. E essa é uma coisa boba. Mas coisas mais sérias do que isso acontecem. Então, assim que a gente casa, a gente não tem ideia de que isso vai acontecer. Porque no namoro não acontecia. No namoro ele sempre trazia flores, no namoro ele sempre lembrava das datas. Só que a gente não leva em consideração que agora ele tem muita coisa para pensar. Filho no juízo, noite sem dormir, tá trabalhando demais para sustentar. A gente não leva nada disso em consideração. Só o que a gente leva em consideração é, ele esqueceu do meu aniversário. Ou ele esqueceu a data em que faz 2 anos, 15 dias e 7 horas que eu mandei aquela carta para ele. Né? Porque a gente lembra de tudo, ele não lembra de nada. Né? Então essas coisas acontecem. Aí ela vai citar outros exemplos de coisas que acontecem. Ela diz assim, chega com 1 hora de atraso para um encontro e esquece de ligar avisando. Combina que vocês 2 irão trabalhar no departamento da pré-escola da igreja sem falar com você antes. Diz aos pais dele que você estará lá no Natal, quando você estava querendo ir passar com seus pais. Ou qualquer um de milhares de outros delitos. Para cultivar a ofensa, em vez de escolher o perdão e se livrar dela, basta tornar-se vulnerável à mentira, que fica cada vez maior e mais forte com o passar do tempo. Então, ao invés de você esquecer e não dar importância a isso, procurar dar importância a outras coisas, você aceita essa mentira de que isso é muito importante. Veja que mentira poderosa isso seria. Dia do meu aniversário, longe de todo mundo, longe da família. O único dia do ano
que a gente comemora, que é o aniversário um do outro, e ele esqueceu. Mas e todas as outras coisas que ele estava fazendo naquele mesmo dia, pensando em mim e nos meus filhos? Dezenas. Mas aí eu vou tender a acreditar na mentira de que ele não me ama, de que eu não sou importante para ele, independente de todas as provas gritantes que estão ali na minha cara, né? Aí ela fala, né, que essas mentiras vão ficar cada vez mais fortes com o passar do tempo. Aí ela dá alguns exemplos. Ele é sempre imprudente. Esse sempre, né? O sempre ou nunca que a gente gosta de... Olha, fala sempre isso pra mim. Nunca, Simone. Porque eu sou exageradíssima, né? Você nunca mesmo? Nunca. Ele não se importa de ter me machucado. A gente exagera e floreia as coisas, né? É impossível conviver com ele. Ele nunca vai ser diferente. Algum outro homem do trabalho ou da igreja local é mais preocupado e atencioso. Olha como é que as mentiras, elas vão se tornando perigosas. Ele não trata a mulher dele dessa forma. Vê. Aí já nasceu um problema grave e que pode ter consequências graves. Não há como este casamento dar certo. Eu seria mais feliz se tivesse casado com fulano ou com cicrano. Se meu marido não me ama e não me respeita, tenho o direito de deixá-lo. Às vezes, duas pessoas simplesmente não conseguem fazer um casamento funcionar. Evidentemente, não fomos feitos um para o outro. É melhor conseguir um divórcio do que continuar um casamento infeliz. Essa daí é carimbada, é mentira carimbada, né? Isso o mundo fala, eles falam isso a respeito dos filhos também, né? É assim, é muito melhor meu filho viver com os pais separados do que ver os pais brigando, porque assim a gente vai ficar distante e a gente vai se respeitar, né? Capaz, né? Porque um divórcio faz esse milagre, né? Muitas vezes a gente ouve isso, que para os filhos é muito melhor ver os pais separados. Acreditem, não é. Não tenho nenhuma alternativa, não tenho como ficar casada com ele. A mulher nesse cenário se convenceu de que o marido é totalmente ou quase totalmente culpado. Ela é cega às necessidades ou aos erros na sua própria vida. E isso é um problema no casamento. É quando nós ignoramos os nossos problemas e colocamos o foco nos problemas do nosso marido. Vê os erros dele através de um telescópio e os dela através de um microscópio. Não vê a si mesma como pecadora, necessitada igualmente da graça de Deus. Além disso, sua vida gira em torno de si mesma, de sua felicidade e de suas dores. Ela está mais interessada em ter seus problemas resolvidos e suas necessidades satisfeitas do que no processo de restauração e santificação em sua vida, bem como na de seu marido. Então, isso é uma coisa que a gente precisa sempre tomar cuidado. Se na resolução de um problema no nosso casamento, nós estamos mais preocupadas em ter razão e em que as nossas necessidades sejam satisfeitas do que em que esse casamento vá bem e que o nosso marido esteja sendo santificado. E nós somos agentes disso, como eles são agentes da nossa santificação. Lembra que eu contei para vocês uma vez sobre o Ted Tripp pregando lá em Salvador? E ele disse assim, ele estava falando sobre esse tema, respeito ao marido. E foi muito legal a programação daquele congresso, porque ele foi falar para as mulheres sobre respeito ao marido com o marido do lado. Cada uma com o seu. E isso foi uma coisa muito difícil. Porque eles podiam ter feito assim, olha, só para as mulheres essa palestra, né? E a gente ouvia se resolver aqui, né? Mas a gente estava com o marido do lado. Então, de vez em quando eu ganhava um batucão. Eu falava, quer beber uma água, querido? Dá um pulinho lá fora para refrescar, tá quente aqui. Mas ele estava lá ouvindo tudo. E foi muito interessante essa palestra. Foi lá na igreja de Brotas, em Salvador. Foi muito legal. Porque quando ele terminou essa palestra, claro que ele não falou só para as mulheres, né? Ele falou também, ele puxou para os homens também. Foi muito interessante, porque depois dessa palestra, quando ele terminou,
Você olhava para trás assim na igreja, tava assim, ó, um monte de gente assim, ó, um deitadinho no ombrinho do outro, alguns chorando, outros conversando. Então assim, ele bateu pesado, né? E uma das coisas que ele falou que mais me impactou e que eu nunca esqueço, isso já tem, sei lá, uns 6 ou 7 anos, é que ele disse assim, que quando você estivesse no meio de uma contenda com seu marido, no meio de uma briga com seu marido por algum motivo, que você deveria sempre parar e se perguntar como, no meio dessa encrenca, eu consigo fazer para que ao final dessa discussão meu marido esteja mais parecido com Cristo. Vê se é uma coisa legal de se dizer para alguém, né? Porque quando a gente está no meio de uma disputa, o que a gente quer? Ter razão. Ter razão é bom, né, gente? Vamos combinar, né? Estar certo. E a outra pessoa ficar com cara de porque você está certo. É bom. Pecaminosamente bom. E não pode ser esse o alvo do nosso coração enquanto a gente está numa disputa, enquanto a gente está discutindo algum assunto. A nossa preocupação tem que ser, ok, a gente está brigando, então vamos parar e eu vou fazer com que essa situação seja um modo de eu estar mais santa e ele estar mais santo no final da discussão. Cara, isso salva casamentos, eu acho. Se você conseguisse pensar sempre isso, se você conseguir sempre trazer à memória esse ensinamento, a gente vai pelo menos errar menos com a nossa língua. Pelo menos a gente vai conseguir segurar um pouco a nossa boca. Então, pensar na santidade do nosso cônjuge é uma coisa importante nesse processo, né, de permanecer casado. Não é capaz de ver como Deus pode usá-lo como um instrumento de graça na vida do marido, ou não está disposto a pagar o preço para ser esse instrumento. Então nós somos instrumentos na vida deles, nós somos grande parte do que Deus vai usar para fazer na vida deles, né? É a igreja, a pregação, o pastor, os membros da igreja, você, seus filhos, todos nós estamos ali engajados no processo de santificação do nosso marido. Mais importante ainda, ele deixou Deus fora da situação, ela deixou Deus fora da situação, não vê os propósitos sagrados dele para o seu casamento, tampouco vê como os erros do marido e as dificuldades em seu casamento poderiam contribuir para tais propósitos. A gente acha que o propósito de Deus no nosso casamento só vai se cumprir se ele não pecar contra mim ou eu não pecar contra ele. E não é verdade, é justamente o contrário. Deus vai usar algo que é inevitável, que você peque contra ele, que ele peque contra você, para promover o crescimento dos dois, para promover a santidade dos dois e para promover o fortalecimento do casamento de vocês. Não está exercendo a fé no poder sobrenatural de Deus para transformar a ela, a seu marido, a seu casamento em algo de grande beleza e de valor. Ao querer desistir do casamento, está elevando a sua felicidade pessoal e seu bem-estar acima do que Deus diz, do que Deus tem a dizer sobre a permanência nos votos matrimoniais e a seriedade de quebrá-los. Então é isso, em primeiro lugar, a minha felicidade. Eu não me importo em saber o que o Senhor acha sobre a quebra dos votos matrimoniais. Foi esse tipo de pensamento que levou a Annette, né, uma personagem fictícia, a concluir: tenho o direito de ser feliz. Minha vida está praticamente na metade e mereço passar o resto dela em felicidade conjugal com alguém que irá me amar e me apreciar. Obviamente, não o meu marido. Anos de feridas se somam e, se não tratadas da maneira ensinada por Deus, podem levar uma pessoa a racionalizar coisas de uma maneira inacreditável e a justificar escolhas que pensava nunca ser capaz de fazer. Gente, isso aqui que ela está falando é muito interessante. Você tá muito ferida, o casamento está muito ruim e você pode ser levado a acreditar em mentiras que você nunca imaginou que você fosse crer. Eu já ouvi muita história esquisita e que aos meus olhos são absurdas, mas essa pessoa não pulou do saber o que é obedecer a Deus para essa história absurda de uma vez. Ela foi
Por isso o nome desse livro, né? Ela foi acreditando em mentiras até o ponto de chegar a dizer absurdos como esse. Pra você ter uma ideia, eu conheci uma senhora que ela dizia, Deus falou para mim que a minha felicidade era importante, que eu estava aqui para ser feliz e que ele não constitui esse marido que me fará feliz. E Deus me falou que era para me separar dele e me casar com um fulano. Eu ouvi isso. Outra história que eu já ouvi também. Deus me chamou para o campo missionário. Meu marido não é chamado para o campo missionário. Então eu vou me divorciar dele para me casar com um que tem o chamado missionário. Não parecem coisas absurdas pra gente? São absurdas. Mas como é que uma pessoa chega a pensar desse jeito? Justamente porque ela vai acreditando em mentiras e vai querendo se satisfazer cada vez mais, e para conseguir isso ela precisa se adequar à situação que está ali, né? Então por isso que a gente precisa tomar cuidado. Lembra do esquema de mentiras que ela descreve no livro que a gente estudou? Ela diz que primeiro a gente ouve a mentira, primeiro passo. E é muito interessante porque ela fala que quanto mais mentiras você é exposta, mais tendente a acreditar nelas você é. Então que a gente deveria ter muito cuidado com as coisas que a gente permite que cheguem aos nossos ouvidos, né? Isso em forma de conversas, músicas, filmes, influências, conselhos, né? Então que quanto mais coisas a gente ouve contrária à palavra de Deus, mais risco a gente corre. Então a gente precisa ser seletivo naquilo que a gente ouve. Depois a gente permanece na mentira, né? A gente continua ouvindo aquilo e tem aquilo como natural. Por fim, a gente acredita que aquela mentira é verdade e finalmente a gente vai agir de acordo com essa mentira. Esse é o esquema que ela coloca lá nos primeiros capítulos, né? Então, ouvir, permanecer, acreditar e agir. O que isso nos lembra? Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É essa a ideia de progressão, né? De você ouvir as coisas e você começar a participar dessa mentira até que aquilo se torne parte de você. A dureza de coração e a falta de esperança resultante é a evidência reveladora de que a pessoa caiu na armadilha do enganador e foi iludida pela mentira dele. A única maneira de quebrar o ciclo e de se libertar é rejeitar as mentiras que tomaram conta da mente e das emoções. E a gente precisa ter cuidado com isso, porque às vezes a gente não acredita numa mentira racionalmente falando, mas a nossa emoção acredita nessa mentira, e isso é muito difícil de perceber e de quebrar. Então essa ideia de que eu mereço ser feliz, ele precisa me agradar, eu preciso estar satisfeito o tempo todo, ele tem que me ajudar, ele tem que fazer as coisas dentro de casa, não são coisas que a gente pensa. A gente não é feminista, né? Então a gente não acha que o serviço de casa é dele. Mas toda vez que ele chega cansado e não lava a louça pra gente, nosso sentimento mente pra gente sobre aquilo. A nossa mente não. A nossa mente a gente sabe que essa é a nossa obrigação. Mas o nosso coração se ressente. Então ter cuidado com a influência das mentiras, não só na mente, mas nas nossas emoções, e saber discernir isso, né? E combater essas mentiras com a verdade, como Deus revelou em sua palavra. E a verdade então ela vai citar algumas que a gente precisa se firmar. Não há casamento que Deus não possa curar. Não há pessoa que Deus não possa mudar. Isso é uma verdade. Agora eu queria fazer um adendo a essa verdade aqui. Seu cônjuge pode nunca mudar. É óbvio que não há pessoa que Deus não possa mudar, mas ele pode não querer mudar o seu marido. Seu marido, a gente precisa lidar com essa possibilidade. Deus pode nunca mudar meu cônjuge e eu vou ter que conviver com isso. Então a gente precisa saber disso. E a gente precisa saber que a gente vai ter que continuar sendo fiel ao Senhor e fiel ao nosso marido, se ele nunca mudar nesse ou naquele ponto que a gente acha que ele deveria mudar.
A verdade é, o principal objetivo do casamento não é ser feliz, mas é glorificar a Deus e refletir o seu amor redentor e de aliança. Deus usa os defeitos de cada cônjuge para em um casamento para conformar o outro à imagem de Cristo. Olha isso. Então, em vez de a gente reclamar que o nosso marido é assim, a gente deve lembrar, bom, se ele ainda é assim, certamente Deus quer trabalhar em mim. Então, esse defeito dele, essa falha dele, é necessária a mim, porque senão Deus já tinha mudado. Por que Deus não mudou ainda? Porque ele não quer? Ou seu marido não quer? Seu marido não deixa o Espírito agir? Não. Provavelmente porque Deus está querendo ensinar algumas coisas a ele, está querendo ensinar algumas coisas a você. As fraquezas de seu cônjuge podem tornar-se uma ferramenta nas mãos de Deus para transformá-la na mulher que ele planejou que você fosse. Porque tem isso, né? A gente tem o sonho do que aquele marido deve ser, mas a gente não tem um sonho pra gente, né? A gente não tem um plano pra gente de tudo que a gente deve ser e alcançar. O verdadeiro amor, o amor de Deus, é incondicional e nunca falha. Essa é uma verdade. Não podemos amar perfeitamente outro ser humano por nossa própria capacidade. Essa é outra grande mentira que a gente se mete quando a gente se casa, de achar que vamos amar e ser amados perfeitamente. Nunca um ser humano terá essa capacidade. Mas Deus pode amar qualquer pessoa por meio de nós, se estivermos dispostas a permitir. O amor não é um sentimento, é um compromisso de agir de acordo com aquilo que é o melhor para outra pessoa. Lembra disso. O amor é um compromisso de fazer o melhor para aquela pessoa. E essa é a definição de amor. Pela graça de Deus, podemos escolher amar qualquer pessoa, mesmo se não temos sentimentos calorosos por ela. O casamento é uma aliança. Deus é um Deus que mantém as alianças. Ele manteve suas promessas para com a nação de Israel, mesmo quando era espiritualmente adúltera e provocava outros amantes, né? Então, a questão de como a aliança está acima, o pacto está acima dos nossos sentimentos e das coisas que acontecem. O Senhor Jesus cumpre as promessas feitas à sua noiva, a igreja, mesmo quando somos infiéis a Ele, porque Ele é fiel em cumprir as suas promessas. Nunca é certo que quebremos a aliança do casamento, que foi concebido para ser um retrato da relação redentora de Deus com o seu povo. Outra verdade, Deus nos deu a ordem de perdoar sem limites. Outra verdade, sua fidelidade e sua vontade de estender o amor sacrificial para seu cônjuge pode ser um meio de cura espiritual para ele, assim como o sofrimento de Cristo foi o meio pelo qual nós fomos curados. Outra verdade, você não resolve seus problemas colocando outro par de sapatos debaixo da cama. Estatisticamente, o segundo casamento apresenta uma taxa de divórcio maior do que o primeiro casamento, né? Então, a ideia que a gente tem é que o casamento é um problema por causa daquela pessoa, nunca por causa da gente. Então, se a gente trocar de pessoa, então os problemas estão solucionados, e isso não é verdade. E aí, eu vou pular já para o finalzinho. Ela termina dizendo que, há alguns anos atrás, uma mulher entregou um pedaço de papel a ela depois de a ouvir falar em uma conferência, e a chamada no alto da folha dizia assim: o perdão é a única maneira de receber o melhor de Deus. Seguia-se uma série de frases isoladas que contavam a história comovente da peregrinação dessa mulher, da verdade, da mentira para a verdade, da escravidão para a liberdade. E ela diz assim: muitos anos atrás, meu marido agiu de forma incorreta comigo. Pediu o divórcio. Recebi um bilhete de um amigo cuja esposa havia falecido. Sua mensagem dizia simplesmente: seja humilde. Eu o fiz de maneira infeliz e relutante. Quanto mais eu era humilde e procurava amar meu marido, mais ele se tornava um homem de Deus maravilhoso. Fiquei orgulhosa de ser sua esposa e gostava de verdade, muito. Na véspera de Natal, nos abraçamos, admirados. Deus havia restaurado todos os aspectos do nosso casamento para além daquilo que havíamos sonhado. 6 de dezembro, oramos juntos e nos abraçamos. Dei-lhe um beijo de adeus e uma hora depois ele estava morto. Deus me deu um presente de não ter arrependimento. Por mais difícil que seja viver com ele, tornou-se mais fácil, porque não há arrependimento, né? O que ela está querendo dizer é que ela fez o que ela deveria ter feito, né? Que ela agiu com benevolência para com ele.
Eu diria a uma mulher casada: não desperdice um tempo precioso e receba o melhor de Deus para a sua vida. Seja humilde, dê ao seu marido espaço e tempo para ser um homem de Deus. É preciso tempo e sacrifício, mas a bênção é incrível. E aí a Nancy termina: o inimigo fez do casamento uma confusão e uma zombaria. Suas mentiras resultaram em inúmeras vidas e lares destruídos. Somente a verdade tem o poder de redimir, restaurar e renovar. E esse relato aqui é impressionante, porque é o cerne da submissão da mulher ao marido e da honra que a mulher deve ao marido: ser humilde. O cerne de todo o problema que a gente tem no casamento é porque nós achamos que nós merecemos mais do que nós realmente merecemos do nosso marido, ou o marido da mulher. O cerne de todos os problemas que a gente tem, traduzido por egoísmo, é isso: eu não sou humilde, eu não penso pouco a respeito de mim mesmo, eu penso que eu sou muito bom. Isso é uma luta de cada uma de nós. E se eu sou muito bom, ele não pode falar daquele jeito comigo. Ele não pode não responder aquilo que eu preciso da maneira que eu quero, porque eu sou muito bom. Quem é ele para falar assim comigo? Quem é a minha esposa para me responder dessa maneira? Né? Para não satisfazer a minha necessidade. Vocês estão vendo? A gente está aqui, ó. A gente está no alto, a gente está no centro. A gente não é humilde. Quando a gente passa a ser humilde, quando a gente passa a fazer isso de propósito, então quando seu marido for grosseiro com você, você dizer: tudo bem, ele está nervoso. Isso é ser humilde. Quando você diz: bom, ele é tão gentil comigo tantas vezes, agora ele foi grosseiro, ok, ele precisa mudar, mas tudo bem, eu já fui tão grosseira com ele tantas vezes. Isso é ser humilde, né? Então eu achei muito interessante a forma como ela coloca essa palavra, né? E como essa palavra, o significado dessa palavra é capaz de transformar um casamento. É quando você deixa de pensar demais a respeito de você mesmo e se coloca no seu lugar. Né? Então isso não salva só um casamento, né? Isso aí é a resolução de muitos problemas da nossa vida cristã, né? Inclusive da questão do contentamento, né? que eu tenho lido muito sobre, e é um assunto tão maravilhoso, né? Nosso relacionamento com Deus mesmo, né? Então a gente se acha merecedor de alguma coisa, então quando Deus não nos dá aquilo que a gente acha que merece, então a gente está descontente, a gente murmura, a gente reclama, a gente peca, né? Então se a gente começa a aprender quem nós somos e o que nós merecemos de verdade. Tem uma frase do C.S. Lewis que eu acho muito interessante. Ele diz assim, que se você vem ao mundo pensando que ele é um hotel, você vai ter reclamações. Agora eu esqueci a outra palavra que ele usa. Mas se você vem pensando que é um deserto, então qualquer coisa que você receber, você vai receber de bom grado. Não é essa palavra que ele usa, não. Depois eu vou ver, eu falo para vocês. Mas é isso aí, depende do que você espera e depende da ideia que você tem a respeito de você mesmo e daquilo que você vai... Tá vendo que isso tem a ver com o Evangelho? Isso tem a ver com o que nós pensamos acerca de nós, do sacrifício de Cristo, de como somos pecadores e qual é o nosso lugar aí no plano de salvação, né? Muitas vezes nós achamos que nós merecemos o que nós temos, né? Isso afeta diretamente o nosso relacionamento. Então que Deus nos abençoe e nos ajude a identificar essas mentiras, né, que a gente crê durante tantos anos e a desarmar essas mentiras para que a gente possa viver na verdade, né? E nós vamos colher benefícios disso no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, na nossa vida na igreja, no nosso trabalho, no nosso estudo, onde quer que nós estejamos, nós vamos colher benefícios de não acreditar na mentira e viver por meio da verdade, né? Vamos orar, eu vou pedir a Vânia. Vânia, você ora para nós terminarmos.